Boa noite, seja bem-vindo ao Bloco de Notas. As notas do dia de hoje pertencem a Alberto Santos, escritor e também autarca de Penafiel, a quem eu agradeço desde já por estar neste Bloco de Notas. É autarca, como disse, de Penafiel, mas não se inibe de escrever. Lança neste momento o seu segundo romance, A Profecia de Istambul. Antes deste, lançou A Escrava de Córdoba, que vendeu, creio eu, cerca de 15 mil exemplares. Com duas funções tão distintas, pergunto-lhe e não resisto a perguntar-lhe, Alberto, como é que arranja tempo e onde é que arranja tempo para poder escrever? Bom, boa noite nos dias. É nos dias que encontro esse tempo, normalmente à noite, ao fim de semana, quando posso, durante as férias. Há sempre a possibilidade de encontrarmos nos tempos mais mortos da nossa atividade tempo para escrever, mas sobretudo para investigar. Aqui até a minha ocupação principal e onde gasto mais tempo é na investigação, porque estes dois livros são romances históricos, portanto estão fundados ou estão escritos sobre um tempo histórico muito específico e procuro escrever sobre, portanto, com uma teia fantasiada, romanceada, obviamente, mas sobre factos históricos reais e com personagens reais. Os heróis normalmente não são os personagens reais, são personagens, são os protótipos, assim se pode dizer, da gente desconhecida, que em todos os tempos, em todas as épocas existe e que são de alguma forma as engrenagens invisíveis do tempo, aqueles que fazem o tempo girar, as civilizações avançarem, as culturas avançarem, mas que normalmente são desconhecidos. Mas de onde é que surge este gosto pela investigação? Como é que nasceu? Penso que desde criança que tenho esta inquietação de conhecer o passado, este desassossego por entender a razão porque é que estou, e porque sou português, porque é que tenho a cor da pele que falo como falo, tenho a cultura que tenho em termos enfim, de como o padrão dos portugueses tem e como a civilização ocidental tem. E esta busca do passado ajuda-me sobretudo a compreender o presente. E por isso, rapidamente, no momento em que me pus a escrever sobre alguma coisa, vi-me a escrever sobre uma época passada, mas uma época passada normalmente pouco conhecida. Quer na Escrava de Córdoba, que é a viragem do século X para o século XI, o tempo em que os árabes estão dentro da Península Ibérica e que de alguma forma são a civilização mais avançada e que vão deixar um lastro importante para aquilo que mais tarde vem a ser os dois países ibéricos, vem a ser Portugal e Espanha. E a Profecia de Istambul, já no século XVI, portanto a trama passa-se na bacia do Mediterrâneo. E a presença quer de portugueses, quer de espanhóis, nas cidades da bacia do Mediterrâneo, nomeadamente no norte da África, na zona do Império Otomano, em Istambul e Salónica, são pouco conhecidas. E eu gostava que os portugueses conhecessem melhor essa fantástica história de seres extraordinários que viveram nessas épocas e que não são conhecidos. Quanto tempo onde é que costuma investigar e quanto tempo é que demora esta investigação para depois passar para a escrita propriamente dita? Bom, cada um destes livros demorou sensivelmente 2 anos a 2 anos e meio a serem escritos, entre investigação e escrita. E a investigação, por exemplo, para a Profecia de Istambul, recrutei para perceber bem uma temática que era importante, que era a temática dos cativos e dos renegados, daquelas pessoas que eram apanhadas pelos mouros e turcos e que depois eram sujeitos aos maiores suplícios e acabavam por mudar de religião para os evitar. E depois eram outra vez apanhados ou voltavam pelo próprio pé, ou eram apanhados pela cristandade e eram sujeitos à Inquisição. Portanto, uma das fontes de informação foram os processos da Inquisição do século XVI, que me ajudaram a perceber bem os dramas, sobretudo os dramas interiores, os dramas psicológicos, os problemas e a forma como se lidava com esse tipo de questões, mas também relatos da época, relatos de autores de época, ou na própria pessoa deles, ou então de autores que escreveram sobre personagens da época, mas escritos nesse tempo, do século XVI, e obviamente livros de história, quer
portugueses, quer fontes espanholas, francesas, inglesas, para compreender sobretudo a cultura do tempo, que é o mais importante. Eu, antes de começar a escrever, procuro estar dentro desse tempo específico o mais possível, para ser também um observador nessa época, porque senão é difícil estar a captar a essência da mentalidade de uma época, porque é a parte mais difícil. E a minha maior ambição é que os leitores consigam entrar também desse tempo, entrarem dentro do livro, da história. Transportá-los para Exatamente. Não sei séculos. Se é o que eu mais gostaria de que acontecesse nas histórias que conto, é que o leitor, ele se sentisse também uma personagem destas histórias e conseguisse olhar para o lado e ver as personagens e sentir o que elas sentem e sofrer como elas sofrem, terem as ambições que elas têm, sonhar como sonham, porque na verdade foi gente que viveu noutra época, noutro tempo, mas que não deixou de ter também os mesmos sentimentos que as pessoas da atualidade têm, apesar de culturas diferentes. Esperava, e parece que esse sentimento aconteceu, pelo menos na Escrava de Córdoba. Esperava um sucesso tão grande, ou seja, mais de 15 mil exemplares, num autor que... Não vou negar que não esperava, portanto, de facto não esperava. E foi uma surpresa para mim. A história entrou bem, os leitores gostaram da história e o sucesso dela foi o passa-palavra. Portanto, foi essencialmente... E críticas muito boas. Sim, as críticas também ajudaram, mas sobretudo o gosto dos leitores que individualmente foram transmitindo esse gosto pela leitura específica desta história, e ela teve essa vida, ainda continua a ter. A Escrava de Córdoba está a entrar na 4ª edição, com 15 mil exemplares vendidos. Entrou agora na primeira edição este ano em Espanha, com 6 mil exemplares, portanto está a fazer a sua carreira, como fez há 1000 anos atrás, mas está a fazer bem neste momento. Foi uma grande satisfação poder contar esta história e saber que ela foi lida, mais por estas pessoas que compraram, e há muita gente, obviamente, que lê os livros emprestados. Exatamente. É bom. Espera o mesmo sucesso para a Profecia de Istambul? Não sei, não sou um áugur, não sou um adivinho, mas gostava pelo menos que os mesmos leitores da Escrava pudessem conhecer esta história, sobretudo para me dizerem se acham que a mesma forma de escrita se mantém, se a mesma força da história continua com a mesma vibração que encontraram na Escrava de Córdoba, se houve alguma evolução. Refere-se em algum escritor em particular? Não propriamente. Gosto de escritores que, se me perguntar assim rapidamente, escritores que me tenham marcado ao longo da vida. Essa de Queiroz, Camilo, Machado de Assis, conta belas histórias de uma forma fantástica no passado. Maioritariamente todos portugueses? Sim, Machado de Assis é brasileiro, mas conta histórias em português. Tem um bocadinho de si. O que é que o alicia mais a escrever estes romances? O que é que me alicia mais? É precisamente o caminho pessoal que eu faço para conhecer um tempo, para descobrir esse tempo, revelá-lo primeiro a mim próprio e depois contar uma história que possa ajudar os outros, os leitores, a saberem mais sobre essa época. Mas, sobretudo, a conseguirem viajar no tempo e no espaço, porque quer outra história também são viagens no espaço, na geografia, no território, e descobrirem novas formas de vida, novas civilizações, novas mundividências, e que daí consigam, de alguma forma, aquilo que para mim é importante, que é compreender melhor aquilo que hoje sou em função daquilo que foi o passado. Temos alguma coisa do Alberto Santos dentro destes romances? Para mim é mais difícil de responder com essa assertividade. Acredito que sim, é impossível que alguém que escreve alguma coisa não deixe em alguma personagem ou em várias, ou então no contexto da escrita, algo de si. É quase impossível. Vamos conhecer um bocadinho melhor a história da Profecia de Istambul, e se for possível o livro é lançado esta semana, certo? Exatamente. Muito bem, para quem quiser ir ver, vai ser no El Corte Inglês. El Corte Inglês, 19 horas, quinta-feira, portanto dia 11, dia de São Martinho. Dia de São Martinho. Exatamente. Um presente no Magusto, é isso, Alberto Santos? Pode ser, é uma boa forma para ler depois do Magusto.